Olá, sou o pastor Jones Marloff, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Pinhais, no estado do Paraná. Este é o programa Crescendo em Cristo, que tem por objetivo ouvir e meditar a Santa Palavra de Deus. Neste dia, queremos meditar sobre as palavras do livro de Êxodo, no capítulo 30. Convido você, juntamente com a tua família, a ouvirmos a Palavra de Deus. A palavra Êxodo significa saída. Este livro trata do acontecimento mais importante na história do povo de Israel, isto é, a sua saída do Egito, onde eram escravos. Deus os liberta para que sejam o seu povo, e no Monte Sinai, ele lhes dá leis que eles deverão obedecer. Ali o Senhor faz uma aliança com eles. Ele será o Deus deles e eles serão o seu povo. A figura central do livro de Êxodo é Moisés, o homem escolhido por Deus para tirar o seu povo do Egito. Este livro de Êxodo conta o que Deus fez, como ele libertou o seu povo e como daquela gente ele formou uma nação cheia de esperança para o futuro. O livro de Êxodo se divide em 4 partes principais. Primeira, a libertação dos hebreus da escravidão do Egito. Segunda, a caminhada até o Monte Sinai. Terceira parte, a aliança de Deus com o seu povo no Monte Sinai, onde ele lhe dá leis religiosas, morais e civis. E a última parte, a construção da tenda da presença de Deus, onde Deus mora com o seu povo. Mas de maneira especial, no capítulo 30 do livro de Êxodo, nós vemos registrado que o Senhor determina a construção de um altar para que o incenso fosse queimado. Ele ficaria em frente ao véu, que ficava diante da arca do testemunho. O incenso aromático deveria ser queimado continuamente, pela manhã e pelo crepúsculo da tarde, segundo a palavra de Deus. Nada além disso deveria ser queimado naquele altar. Após, vemos o Senhor determinando o pagamento de um resgate, quando Moisés fizesse o recenseamento do povo, o qual seria a quantia de meio ciclo. Este valor seria revertido para o serviço na tenda da congregação e para servir de expiação pela alma. Em seguida, o texto ainda nos diz que o Senhor determina a fabricação de uma bacia de bronze, na qual os sacerdotes se lavariam para realizarem as suas ministrações. Também ainda neste capítulo, é dada a instrução para a fabricação do óleo da santa unção, o qual era composto das mais excelentes especiarias: mirra fluída, cinamomo odoroso, cálamo aromático, cássia e azeite de oliveira. Ele serviria para ungir os sacerdotes, o santuário e os seus componentes. Por fim, o texto termina dizendo que o Senhor determina a realização do incenso sagrado, composto por estoraque, ônica e gálbano, temperado com sal. A partir de agora, querido ouvinte, queremos conversar sobre cada parte do capítulo 30 do livro de Êxodo e iremos começar com a primeira parte deste capítulo, que corresponde dos versículos 1 até o versículo de número 10. E iremos ler da tradução Almeida, Revista e Atualizada. Primeira parte do capítulo 30 de Êxodo, do versículo 1 até o versículo de número 10, onde nós lemos: Farás também um altar, para queimares nele o incenso. De madeira de acácia o farás. Terá um côvado de comprimento e um de largura. Será quadrado e 2 de altura.
Os chifres formarão uma só peça com ele. De ouro puro o cobrirás, a parte superior, as paredes ao redor e os chifres, e lhe farás uma bordadura de ouro ao redor. Também lhe farás 2 argolas de ouro debaixo da bordadura, de ambos os lados as farás. Nelas se meterão os varais para se levar o altar. De madeira de acácia farás os varais e os cobrirás de ouro. Porás o altar defronte do véu, que está diante da arca do testemunho, diante do propiciatório que está sobre o testemunho, onde me avistarei contigo. Arão queimará sobre ele o incenso aromático. Cada manhã, quando preparar as lâmpadas, o queimará. Quando, ao crepúsculo da tarde, acender as lâmpadas, o queimará. Será incenso contínuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Não oferecereis sobre ele incenso estranho, nem holocausto, nem oferta de manjares, nem tampouco derramareis libações sobre ele. Uma vez no ano, Arão fará expiação sobre os chifres do altar, com o sangue da oferta pelo pecado. Uma vez no ano, fará expiação sobre ele, pelas vossas gerações, santíssimo é ao Senhor. Então, dentro desta parte, o altar do incenso ficaria posicionado no lugar santo. Apenas o véu separaria esses 2 elementos, o que mostra a estreita ligação entre eles. 2 vezes ao dia, um incenso exclusivo deveria ser queimado neste altar. Esse incenso simboliza as contínuas orações que cada pessoa deve apresentar a Deus. A oração é tão importante diante do Altíssimo que é recolhida no céu em um incensário de ouro, conforme nós vemos no livro de Apocalipse, capítulo 8, versículo 3. Ela deve ser um ato espontâneo e prazeroso, e não um ritual repetitivo e obrigatório. Este altar, o símbolo da mais íntima ligação entre Deus e o homem, também tinha de ser purificado pelo sangue expiador cada ano, conforme vemos no versículo 10. Queremos dar continuidade à leitura de Êxodo 30, lendo a segunda parte deste texto, dos versículos 11 até o versículo de número 16, onde nós lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Quando fizeres recenseamento dos filhos de Israel, cada um deles dará ao Senhor o resgate de si próprio, quando os contares, para que não haja entre eles praga nenhuma quando os arrolares. Todo aquele que passar ao arrolamento dará isto: metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta ao Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. O rico não dará mais de meio ciclo, nem o pobre menos, quando derem a oferta ao Senhor, para fazer expiação pela vossa alma. Tomarás o dinheiro das expiações dos filhos de Israel e o darás ao serviço da tenda da congregação, e será para a memória aos filhos de Israel diante do Senhor, para fazerdes expiação pela vossa alma. Até aqui então a segunda parte deste texto, que diz que cada israelita de 20 anos para cima teria que pagar a metade de um ciclo a Deus como expiação pelas vossas almas. E podemos dizer que não era um tributo comum que Israel tinha que pagar a Deus como seu rei, mas um ato exigido pela santidade da aliança teocrática. Como expiação pelas almas,
apontava para a falta de santidade da natureza de Israel e fazia sempre o povo se lembrar continuamente de que, por natureza, estava afastado de Deus e que só podia conservar-se na aliança com o Senhor e viver em seu reino com base em sua graça, a qual cobria todos os seus pecados. Só quando esta natureza pecadora fosse santificada por uma expiação perfeita e a servidão sob a lei fosse glorificada e transformada em filiação a qual Israel fora chamado, só então, como filhos do reino, já não teriam mais de pagar este resgate por suas almas. Então, esta segunda parte de Êxodo no capítulo 30. Queremos agora prosseguir o nosso estudo de Êxodo 30, vendo a terceira parte dos versículos 17 até o versículo de número 21, onde nos diz o texto: Disse mais o Senhor a Moisés: Farás também uma bacia de bronze, com o seu suporte de bronze para lavar. Pô-la-ás entre a tenda da congregação e o altar, e deitarás água nela. Nela, Arão e seus filhos lavarão as mãos e os pés. Quando entrarem na tenda da congregação, lavar-se-ão com água, para que não morram, ou quando se chegarem ao altar para ministrar, para acender a oferta queimada ao Senhor. Lavarão, pois, as mãos e os pés, para que não morram, e isto lhes será por estatuto perpétuo, a ele e a sua posteridade, através de suas gerações. Então, esta parte de Êxodo 30 diz que esse texto era uma bacia com água colocada entre o altar de bronze e o tabernáculo, na qual o sacerdote lavaria as mãos e os pés antes de entrar no local santo. Não temos aqui nenhuma descrição do tamanho ou do formato desta bacia, mas por meio desta bacia vemos a necessidade da purificação diária daqueles que servem ao Senhor. Foi na simples sugerida, mas exigida conforme o versículo 20. Queremos agora prosseguir com a quarta parte do nosso texto, dos versículos 22 a 33, onde nós lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Tu, pois, toma das mais excelentes especiarias, de mirra fluída, 500 siclos, de cinamomo odoroso, a metade, a saber, 250 siclos, e de cálamo aromático, 250 siclos, e de cássia 500 siclos, segundo o ciclo do santuário, e de azeite de oliveira 1 hin. Disto farás o óleo sagrado para a unção, o perfume composto segundo a arte do perfumista. Este será o óleo sagrado da unção. Com ele ungirás a tenda da congregação e a arca do testemunho, e a mesa com todos os seus utensílios, e o candelabro com os seus utensílios, e o altar do incenso, e o altar do holocausto com todos os utensílios, e a bacia com o seu suporte. Assim consagrarás estas coisas, para que sejam santíssimas. Tudo que tocar nelas será santo. Também ungirás Arão e seus filhos, e os consagrarás para que me oficiem como sacerdotes. Dirás aos filhos de Israel: Este me será o óleo sagrado da unção nas vossas gerações. Não se ungirá com ele o corpo do homem, que não seja sacerdote, nem fareis outro semelhante da mesma composição. É santo e será santo para vós outros. Qualquer que compuser óleo igual a este, ou dele puser sobre um estranho, será eliminado do seu povo. Aqui nós vemos um azeite perfumado, misturado de acordo com uma receita específica,
e esta devia ser preparada para a unção do sacerdote e de maneira também sacramental. E para marcar a santidade daquilo que era separado para o Senhor, qualquer outro uso para o azeite foi proibido. Foi utilizado mirra fluída, cinamomo odoroso e cálamo aromático. Com estas especiarias, deveria ser ungida a tenda da congregação, a arca do testemunho, a mesa com todos os seus utensílios, o candelabro, o altar de incenso e de holocausto e a bacia de bronze. Todos estes elementos seriam consagrados para que fossem santificados. E agora, queremos finalizar a leitura deste capítulo 30 do livro de Êxodo, dos versículos 34 a 38, onde nós lemos: Disse mais o Senhor a Moisés: Toma substâncias odoríferas, estoraque, ônica e gálbano, aromatas com incenso puro, cada um de igual peso. E disto farás incenso, perfume segundo a arte do perfumista, temperado com sal, puro e santo. Uma parte dele reduzirás a pó, e o porás diante do testemunho na tenda da congregação, onde me avistarei contigo. Será para vós outros santíssimo. Porém, o incenso que fareis, segundo a composição deste, não o fareis para vós mesmos, santo será para o Senhor. Quem fizer tal como este, para o cheirar, será eliminado do seu povo. O incenso, para ser usado para adoração, também foi cuidadosamente prescrito, e o seu uso para propósitos comuns foi proibido. Assim, a fragrância do azeite sagrado e do incenso, quando usados no serviço do tabernáculo, tinham de ser único e inconfundível. Um lembrete para o povo, a cada vez que aspirassem dele, de que Deus estava no seu meio. As especiarias que deveriam de utilizar eram estoraque, tipo de uma mirra muito perfumada, ônica, uma concha de um molusco reduzido ao pó para a fabricação de incenso e perfume, e gálbano, uma resina amarga e picante. Os ingredientes deviam ser misturados juntos e desmanchados em uma massa sólida. Depois, pequenas porções seriam quebradas e reduzidas a pó para serem jogados sob as brasas vivas do altar. Querido ouvinte, esse foi o estudo bíblico do capítulo 30 do livro de Êxodo. Agradecemos a vossa participação neste programa e convidamos você e sua família a assistir outros programas da Rádio Cristo para Todos, que é uma boa companhia para você. Deus os abençoe e fiquem com Deus. Amém.